Gravando. Sim. Bom, olá pessoal, bom dia. Hoje, 22 de agosto de 2025, 10 horas, hora de Brasília. Estamos aqui presentes hoje virtualmente para participar da banca da aluna Aline Kelly Ribeiro Markovics Lins, cujo tema é o compliance eleitoral como meio para a mitigação das desigualdades de gênero na política, explorando a intersecção entre compliance eleitoral e a promoção da igualdade de gênero na política, destacando avanços, desafios e perspectivas. Aline, você vai ter até 30 minutos para fazer sua apresentação, tá? Aí após eu vou passar aos professores para te arguírem e compõe a banca de hoje, além de mim, Dalton, foi seu orientador, tive o prazer de ser seu orientador, as professoras Daniela Copete Cravo, da Ambra, professor Paulo Márcio, também da Ambra, e a professora Viviane Alves de Moraes, da ESPM. Professores, eu agradeço muito a participação de vocês nessa banca, por terem aceito o convite e por estarem nesta manhã comigo, participando desse momento tão especial para a Aline. Então, muito obrigado. Aline, por agora tem 30 minutos. Boa sorte, estou aqui na torcida. Muito obrigada, professor. Inicialmente, eu quero dar bom dia a todos e a todas. É um prazer e uma honra estar nesse momento. Especialmente, eu queria agradecer ao professor Dalton, para não agradecer antecipadamente, mas diante de todo o acolhimento e orientação que ele me deu durante todo esse período, eu só tenho a externalizar minha gratidão desde este momento. E passando à apresentação mesmo da dissertação de mestrado, a intenção, quando da realização, seria fazer um cotejo entre o compliance, que é o tema do mestrado, a um tema que me é muito afeto, que é o estudo das desigualdades de gênero, principalmente no campo da política, que é um local público de acesso a todos os cidadãos, mas que, por diversos fatores, não é possível nos dias de hoje e nem no passado do ter tido uma igualdade de participação de gênero dentro deste cenário. Então, a ideia desse projeto, dessa dissertação, é explorar essa intersecção entre o complexo eleitoral e a promoção da igualdade de gênero na política, a fim de verificar as possibilidades de atuação desse instituto para resolver ou ao menos mitigar essa desigualdade que é presente no nosso ordenamento. Então, realizando um, um aspecto geral, essa apresentação ela examina o compliance como uma ferramenta seria eficaz para reduzir essas disparidades na política, e o foco vai ser analisar essa relevância da participação feminina e as barreiras que ainda persistem e as medidas que podem ser adotadas para promover essa inclusão feminina. Então, inicialmente a gente aborda a questão do feminismo, dos direitos políticos, a evolução das conquistas femininas. Não se pode dizer que as conquistas femininas foram uma crescente, houveram avanços e retrocessos durante essas lutas em prol dos direitos femininos, é, mas elas têm, ao longo dos anos, demonstrado um, um avanço, embora com alguns retrocessos que a gente vai analisar, mas de modo geral há um avanço nesse reconhecimento das mulheres quanto ao direito ao sufrágio, quanto aos direitos políticos de modo geral. Mas esses desafios ainda persistem, porque é muito comum, tanto no Brasil quanto no mundo todo, se verificar entraves, barreiras culturais, sociais, econômicas para essa plena participação. Enquanto se verificam avanços em alguns países consideráveis, como se pode até mencionar na legislação espanhola, que se buscou agora uma igualdade mesmo de eleição de mulheres e homens para o parlamento, se verifica outros retrocessos, como a gente vai abordar na legislação brasileira. Fazendo um breve panorama sobre o histórico do voto, da participação feminina no Brasil, a gente aborda que em 1881 foi sancionada a Lei Saraiva, que ela não permitia o voto feminino. As mulheres não eram cidadãs alistáveis, assim como não eram várias classes de
classes, podemos assim dizer, né? Para não querendo usar um termo pejorativo, mas eram enquadrados tanto mulheres quanto, na época, as pessoas que tinham terminações jurídicas de loucos, assim como os analfabetos, todos eram tidos como inalistáveis. Posteriormente, em 1891, a Constituição não reconheceu o voto feminino, mas mencionou a igualdade entre os cidadãos, né, a igualdade de gêneros, mas isso não acabou redundando no reconhecimento do voto, até se tentou esse reconhecimento, mas judicialmente foi negado. Em 1928 foi aprovado o voto feminino regional no Rio Grande do Norte, foi permitida a eleição da primeira prefeita no Brasil, que seria a pessoa de Luísa Alzira Soriano. Já em 1932 foi promulgado o Código Eleitoral, até então vigente, que garantiu o voto feminino sem condicionantes e marcou uma das principais conquistas das mulheres na questão eleitoral. A partir daí, a gente passa a analisar algumas ações afirmativas que foram criadas para permitir essa participação feminina. Em 1997, a Lei das Eleições estabeleceu um sistema de cotas que garantiu 30% das candidaturas dos partidos fossem ocupadas por mulheres, promovendo assim uma maior inclusão. E, na minha reforma eleitoral de 2015, houve esse fortalecimento e que exigiu que os partidos políticos, além de respeitar esses 30% da candidatura, tivessem sanções caso não cumprissem essa regra. Todavia, houve um significativo retrocesso nessa previsão com a emenda constitucional de 2022, que com a justificativa de buscar sanar questões de candidaturas laranjas, de tentar trazer uma maior transparência e igualdade, acabou por colocar uma pá de cal em todas as irregularidades e justificar todas aquelas irregularidades que existiam anteriormente e eximiu os partidos políticos que até então não haviam cumprido as cotas de gênero, de fiscalização, de multa, de sanções, é como se todas aquelas descumprimentos, aquelas irregularidades que já haviam sido punidas, elas fossem anistiadas. Razão pela qual, diante desse cenário, é importante a gente falar sobre a importância dos partidos políticos. Os partidos políticos são o cerne do nosso ordenamento político. Não é possível uma candidatura avulsa no ordenamento brasileiro. Então, eles desempenham um papel crucial na democracia brasileira. E são eles o principal meio, o único meio de entrada das mulheres na vida política como representantes do povo, porque não é comum, não é possível uma candidatura avulsa, uma mulher ou qualquer outra pessoa não pode chegar a um cargo eletivo senão através dos partidos políticos. Então, eles funcionam, eles devem funcionar tanto como um papel fundamental para o exercício da democracia, como uma plataforma mesmo de promover representatividade, defesa de direitos fundamentais, e são essenciais para que a gente possa falar em participação feminina na política. Eles têm, uma das características principais dos partidos políticos é que eles têm como função a proteção da soberania nacional, eles têm autonomia, eles não podem ser submissos a interesses externos, e é essencial que eles assim o sejam para preservar justamente o exercício da vida política, o exercício da autonomia partidária, para exercer a sua própria composição interna corporis, possa exercer os valores que defendem. E, além disso, além dessa função democrática e essa autonomia que eles têm, deve-se, a partir dos partidos políticos também, uma necessária participação das minorias. Somente com a participação das minorias dentro dos próprios partidos políticos e que eles próprios adotem práticas para garantir essa inclusão desses grupos subrepresentados, é que se é possível iniciar a modificação da composição das nossas representações públicas dos candidatos eleitos. E dentro dos partidos políticos, é imprescindível a gente falar sobre o financiamento partidário, principalmente depois da proibição de financiamento por pessoas jurídicas. A principal forma de custeio, a principal fonte de custeio
dos partidos políticos é o financiamento público. Financiamento público exercido por dois fundos, um fundo que é pago anualmente, a repasse anual, e o outro fundo, que é objeto deste trabalho, que é o Fundo Especial de Financiamento de Campanha, que só é pago na época de períodos eleitorais, nos anos eleitorais, e que são distribuídos conforme é, determinações existidas na lei e nas resoluções do Tribunal Superior Eleitoral, bem como com a gestão realizada por deliberação interna corporis de cada partido. E qual é essa importância? É porque o financiamento partidário ele vai ser essencial para garantir a viabilidade de uma campanha eleitoral. E não é possível que nenhuma campanha eleitoral se desenvolva de uma maneira plena sem que haja a alocação desses recursos, principalmente em eleições gerais, onde há necessidade de uma maior expansão dessa publicidade dessa campanha. E sabemos que os custos são muito altos. Só que apesar desse financiamento de campanha ter algumas regras, inclusive de distribuição de renda em relação a mulheres, as cotas para as candidaturas femininas ainda é desigual. Os partidos eles priorizam candidatos masculinos e refletem uma cultura de subrepresentação. Há, por exemplo, e isso é muito comum de ocorrer, a fim de burlar as cotas de gênero, ter um candidato por exemplo, a senador homem com uma suplente mulher, destinar um valor considerável para essa campanha e justificar que, como existia uma mulher que era candidata a suplente, foi cumprida a cota de gênero, mas ela não era a candidata em si, é só um subterfúgio utilizado para justificar a alocação de recursos. O mesmo acontece quando a candidata a prefeito, os homens, ou a presidente, homem e o vice mulher, a maquiagens, a distribuição dessas cotas de gênero para fazer burlas e favorecer candidatos homens. E o papel do compliance, ele entra, dentro dos partidos políticos, ele entra justamente nessa seara, de modo a garantir a implementação de medidas para garantir que os recursos dos fundos eleitorais sejam alocados de forma mais equitativa, realmente aumentando o número de candidaturas femininas e de representatividade das mulheres no Congresso Nacional e, porventura, também nas câmaras legislativas, no executivo. E quais são os desafios para essa representatividade feminina no Congresso Nacional? A gente tem no Brasil hoje, segundo dados do IBGE, 53% do eleitorado brasileiro composto por mulheres, mas apenas 18% dos cargos do Congresso são ocupados por mulheres nas últimas eleições. São 90 das 513 cadeiras para deputados federais que são ocupados pelas mulheres. Então, há uma notória disparidade, embora após a previsão do financiamento ser destinado a uma cota para as mulheres, o que levou a uma crescente na representação feminina, isso ainda é insuficiente. E é insuficiente por questões culturais, obviamente, mas também é insuficiente por falta de comprometimento dos partidos políticos em destinar valores efetivamente para essas campanhas femininas, em haver um engajamento desses partidos em eleger mulheres para esses cargos públicos. Então, não é compatível, e isso se verifica porque mesmo não havendo tanto comprometimento, esse mínimo de comprometimento que houve da parte financeira já acarretou um aumento significativo do número de participação de mulheres no Congresso Nacional. E essa desigualdade, que justifica essa maior participação e essa necessidade de alocação de recursos para mulheres, a mais do que a candidatura dos homens, é realizada da análise de dados, realizados tanto para as campanhas para Senado Federal quanto para a Câmara de Deputados. Foi feito um levantamento e os custos para se eleger uma mulher como senadora foram pouco mais de 5% superiores aos valores gastos para eleger um homem, enquanto para o cargo de deputado federal, para que se eleja uma mulher como deputada federal, foi em média necessário um investimento de 11% a mais de valores do que um homem, justamente para fins de mitigar essas questões culturais, de barreiras que existem, de desinformação e sociais,
é necessário um maior engajamento, uma maior destinação de recursos a fim de conscientização da participação feminina, da importância da participação feminina e modificação dessa realidade. É necessário, então, que essa alocação de recursos seja destinada para campanhas femininas e com a alocação de um aporte financeiro maior para elas. E isso só é possível através dos partidos políticos. E que se pretende nesse trabalho é justificar que a adoção do compliance é plenamente possível para fazer com que esse aporte financeiro seja destinado a essas cotas de gênero e, por consequência, aumente a participação feminina. O compliance ele garante uma maior transparência nas finanças dos partidos políticos, porque os partidos políticos, agindo com recursos públicos e sendo uma estrutura fundamental para a democracia, devem sim se submeter a regras de compliance. Não só as empresas privadas, mas também os órgãos públicos devem adotar práticas de transparência, práticas de bem agir, bem gerir as suas estruturas. Então, a adoção do compliance dentro dos partidos políticos se justifica para garantir essa transparência nas finanças, nas práticas eleitorais, uma maior fiscalização e controle dessas ações partidárias. Também se justifica para o fortalecimento da integridade dessas campanhas, combatendo práticas ilícitas como corrupções e essas fraudes eleitorais e burlas às cotas de gênero. E também para promover maior inclusão e diversidade, entre as justificativas, entre as finalidades do compliance, há também a finalidade de inclusão, de diversidade, e essa é o ponto em que se baseia esse trabalho do compliance como uma forma de inclusão na estrutura partidária e na estrutura de candidaturas de mulheres e de grupos de subrepresentação. Então, falando do compliance eleitoral, ele vai garantir a conformidade das campanhas, bem como ele vai adotar uma gestão interna mais ética dos partidos políticos, porque vai permitir a criação de regras e de práticas para garantir essa integridade na gestão e promover uma maior responsabilidade e ética nesses partidos políticos. Mas para que isso ocorra, é fundamental, dentro de uma proposta de compliance, que haja um engajamento dessa alta administração, que seria a diretoria executiva dos partidos políticos. A gestão do Fundo Especial de Financiamento de Campanhas é determinada pela diretoria executiva dos partidos políticos, razão pela qual é imprescindível que essa diretoria, que seria a alta administração, no caso do projeto de compliance, que acabe assimilando dessa ideia, e compra essa ideia, se comprometa com ela e apresente um programa de compliance voltado à efetiva participação das mulheres. Se verificam hoje em dia, em alguns partidos políticos, já a adoção de programas de compliance, mas eles são mais voltados a práticas anticorruptivas do que práticas de inclusão de gênero. Mas já há um início de projeto de compliance dentro de alguns partidos políticos. E é imprescindível para que esse programa de compliance seja efetivo, que seja realizada uma avaliação dos riscos para identificar as vulnerabilidades do partido e os desafios que essa organização enfrenta, principalmente em relação a essa questão de gênero, a fim de analisar quais são os principais riscos para que a mulher possa ter essa efetiva participação, se é uma questão financeira tão somente, ou se há outras barreiras e que devem ser mitigadas, como permitir essa participação. Não se pode olvidar que essa participação também é necessária por outras questões que não financeiras, mas a financeira conforme os dados levantados, empiricamente comprovada a necessidade dessa alocação de recursos, e deve-se realizar essa avaliação desses riscos para que possa se mitigar essa desigualdade apresentada. E, falando do compliance, ele é crucial para assegurar a transparência de toda a prática eleitoral. A implementação das diretrizes de compliance vai permitir com que, havendo um engajamento da administração dos partidos políticos, seja feita uma alocação de recursos a maior para as candidatas femininas, que essas candidaturas sejam efetivamente femininas e não utilizadas como burla ao sistema eleitoral,
e vai garantir que, com mais acesso a recursos, as mulheres tenham mais oportunidades para competir em igualdade de condições com os homens, principalmente as mulheres de classes que são mais subrepresentadas, como as mulheres pretas, as mulheres com algum tipo de deficiência, que têm até maiores barreiras para chegar dentro nesse cenário de política. Então, o que se defende, o que se pretende aqui sustentar é que dentro de um programa de compliance é possível que os partidos políticos se mobilizem a fim de admitir uma participação plena e efetiva das mulheres e assim, partindo dos partidos políticos, tenham maiores candidaturas femininas com alocação de recursos suficientes e essa alocação de recursos reflita uma maior participação feminina na política, mais mulheres eleitas e assim uma mudança no cenário político, tanto numerário, com maior participação, como com uma maior defesa e pauta feminina, o que vai permitir com que haja maior igualdade de gênero na política e, por consequência, em todas as áreas do país, já que, através da vida pública, da participação na vida pública, pode-se melhorar a participação feminina num contexto geral. É essa a exposição, agradeço a atenção de todos, muito obrigada. Muito obrigado pela apresentação. Bom, como nós temos uma professora convidada, né, Paulo Marta Daniela, gostaria então de passar a palavra para ela, se vocês estiverem de acordo. Professora Viviane, eh, novamente agradeço a sua presença, a sua participação. Te passo a palavra para questionar a Aline Lins. Muito bom dia a todos, bom dia, professor Dalton. É uma felicidade participar desse momento, né, da carreira da candidata Aline. Primeiramente, gostaria de agradecer pelo convite, né, por participar de atividades que são de uma instituição que é nova para mim. Conheço a Ambra agora por meio dessa apresentação, não, perdão, dessa defesa. E já adianto que, ao ler o trabalho, eu fiquei bastante satisfeita com parte dos resultados. Acho que é um trabalho que traz um tema que não é um tema comum, né? É um mestrado que traz questões importantes, tem um caráter interdisciplinar e efetivamente entrega esse caráter interdisciplinar. Perdão, eu esqueci de cumprimentar os demais professores, professor Daniela, professor Paulo, perdão pela deselegância. Eu já comecei falando sobre o que nos interessa aqui, né? O assunto em si. Então, dito isso, eu acho que esse é um trabalho que tem relevo em função do seu recorte, um recorte bem feito, em função do seu tema, um relevante, e também da coragem da candidata, né, em enfrentar aí uma análise que não é exclusivamente jurídica, mas que também nos traz dados concretos e que levanta algumas hipóteses. Mas, ao lê-lo, também fiquei com algumas perguntas, algumas delas já respondidas pela candidata durante a sua explanação, mas passo agora aqui aos pontos, né, que me chamaram a atenção e que eu gostaria de ver melhor explorados. Eu acho que a primeira coisa é que a candidata menciona alguns fatos interessantes, alguns casos que poderiam ter sido melhor explorados na comprovação das suas hipóteses, né? Especialmente essa questão dos laranjas, porque quando a candidata escolhe analisar a questão da mulher nas eleições com o recorte de compliance, né? E aí temos uma questão interessante, né? A candidata até menciona na sua explanação e que já adiantou um pouco da minha exposição, que há um risco. E qual seria esse risco efetivamente? É um risco legal em função da legislação posta que obriga a a existência de candidaturas femininas e que foi efetivamente descumprida com um belíssimo perdão posterior, como a candidata demonstra. Então, o risco efetivo é esse? Há um risco de punição ou é um risco que envolve outras questões? A candidata mencionou brevemente na sua exposição e há também uma menção no final do seu trabalho sobre a questão da imagem pública dos partidos quando não efetivam esse tipo de participação feminina. Então, eu gostaria que a candidata explorasse um pouco mais qual é o risco do qual estamos falando. E aí, pensando em risco, me parece que as candidaturas laranjas são o caso limite. Por isso que eu gostaria de tê-las visto com uma explanação um pouco mais verticalizada, porque as candidaturas laranja
associadas, né, a essa primazia da candidatura masculina com uma mulher que vai como uma vice-candidata para cumprir as cotas e, ao mesmo tempo, cumprir requisitos de fundos de financiamento, me parece que mantém, né, que torna a subrepresentação algo contínuo, apesar dos esforços e da legislação existente que impele aí a busca por uma ampliação da participação feminina, como se fossem dois subterfúgios associados, né, que reduzem a aplicabilidade da lei em si. Então, eu gostaria de ouvi-la um pouquinho mais sobre esse tema, porque como eu vi que o exemplo, especialmente páginas 73, 74, 81, né, aparece ali essa ideia, eu gostaria de saber se a candidata chegou a ver mais coisas sobre isso. Sobre efetivamente a ideia de compliance e partidos políticos, eu tenho uma pergunta que é uma curiosidade pessoal minha, né? Quando a gente fala em compliance, qual seria, então, e essa é uma pergunta básica, não fique, por isso que eu disse que é uma curiosidade minha, qual seria a diferença dentro da sua concepção entre esse compliance aplicado aos partidos políticos e o cumprimento das normas legais existentes que a candidata expressa no seu trabalho, que a candidata enfrenta, associado ao princípio da boa-fé, né? Porque o compliance, ele me parece um conjunto de regras internas para adequação e cumprimento das normas e com um quesito ético. Mas será que o princípio da boa-fé também não traria esse quesito ético? Eu fico me perguntando quando eu penso em partidos políticos, é lógico, tem uma cabeça privatista. Então, eu gostaria de ouvi-la, né, especificamente no seu tema. Isso é uma provocação. Ainda pensando nessa questão aí, nessa confluência que é inovadora, é interessante, né, aplicar compliance aos partidos políticos, eu fiquei também pensando, a análise da figura dos partidos políticos, ela talvez mereça aprofundamento nos seus trabalhos posteriores, porque é uma figura sui generis, né? Ele tem características de agremiação, mas não é exatamente uma associação, ao mesmo tempo ele tem tipologia constitucional e tem legislação própria e finalidades muito específicas. A sua finalidade democrática, ela já não traz o quesito ético em si? É uma coisa que ficou na minha cabeça, né? E, ao mesmo tempo, essa vinculação às condutas desejadas dentro dos partidos, uma nova provocação, ela não reduziria a liberdade dos partidos políticos no processo de tomada de decisão? Porque, considerando que os partidos têm, e isso é inerente ao próprio sistema, né? Eles têm ideologias políticas distintas, as quais eles devem, por força dos seus próprios estatutos, defender, será que vinculá-los a princípios éticos específicos não mitigaria isso? Eu fico pensando aqui nas dicotomias entre os partidos de esquerda e direita que nós temos e no modo como estes partidos enxergam as mulheres. Não obstante o fato de que alguns partidos de direita, como a candidata até menciona, têm feito aí um trabalho importante com relação à mulher. Eu gostaria de ouvir um pouco mais sobre esse evento da anistia, né, com relação ao descumprimento de cotas, que a candidata explorasse um pouquinho o fato e nos explicasse melhor, porque me parece que ali existe o mote do seu trabalho, né? Nossa, nós tínhamos uma legislação, foi descumprida e depois nada aconteceu. Então, como vincular os partidos ao cumprimento de tudo isso? Eu queria ouvir um pouco mais sobre o fato mesmo, né? Como ele aconteceu, porque me parece que ele explica muita coisa. Por fim, olhando os seus dados, né? E aí era uma pergunta que a candidata já respondeu. O ponto central é orçamento. Para que as mulheres se elejam, elas precisam de mais recursos. Poderíamos ter uma indicação legal para isso? Não só a efetivação de cotas femininas, mas destacamento de orçamento maior para a candidatura feminina como uma possível solução? E aí, por fim, uma coisa que eu achei extremamente interessante, né, que vem da teoria do compliance também, que é a ideia do comprometimento da alta administração. Eu queria entender se esse comprometimento da alta administração tem alguma interferência na escolha das candidatas, ou poderia ter interferência,
para ampliarmos a representação dos grupos subrepresentados, né? Dentro da subrepresentação feminina, considerando os grupos femininos subrepresentados. O comprometimento da alta administração poderia interferir nisso dentro dessa proposta que nós teríamos aqui de uma atuação ética da alta administração dos partidos? Eu acho que essas são as perguntas, a candidata pode responder em bloco, né? Não precisa se ater uma a uma, mas de antemão já digo, é um trabalho realmente instigante e talvez por isso eu tenha aqui feito tantas anotações e mais uma vez eu agradeço por participar desse momento. Muito obrigada, devolvo a palavra ao professor Dalton. Obrigado, professor Viviane, pelos comentários, pelos questionamentos. Aline, você prefere responder já agora ou quer que eu pegue pelos professores da Daniela e do Paulo? Professor, como os professores acharem melhores. Eu vou só anotar todas para não esquecer de A gente responder não acabou não nenhuma. combinando. Viviane, você prefere É, pode responder em conjunto todas ou quer que eu responda diretamente? Pode responder em conjunto todas, né? Não vejo problema. Então tá bom. tá bom. Então, Aline, vou passar a palavra para a professora Daniela, por uma questão de gentileza que ela vai. Você é por último, tá, Paulo Márcio? Você fica aí por último, entendeu? Professora Daniela, Obrigada, bom obrigado. dia a todos. Meus cumprimentos à professora orientadora, os professores aqui presentes. Uma alegria estar aqui com vocês. Para nossa candidata de mestrado Aline, que tive a alegria de participar desde a qualificação, parabenizar por toda a evolução, né, por todo o contexto que a Aline se insere. Então, é realmente uma alegria ver que ela chegou até aqui e agradeço também por estar, né, poder estar nesse momento. Obrigada aí pela escolha e pela oportunidade. Eu acho que o trabalho evoluiu bastante, eu gostei muito do resultado final. A própria apresentação, eu já vi diferença, né? A Aline da outra vez falou muito, lembra, Aline? Até acho que os outros professores tinham comentado, agora a Aline ficou bem objetiva, né? Então a gente vê essa evolução e é muito bom poder acompanhar isso. Eu acho que como a gente já está aqui, né, numa fase já final, não cabe mais, né, eu ficar aqui fazendo contribuições e sim queria te ouvir, né, a tua defesa aqui da tua dissertação. E eu queria saber, e muito também um pouco, né, também dialogando com o que a professora Viviane muito bem colocou, eu queria saber, Aline, o que que tu pensa, como é que, né, destacando então essa importância de um programa de compliance, como tu pensa que esses programas podem se tornar de fato efetivos e não algo só de fachada? Porque eu vejo muitas vezes que esses programas de compliance, às vezes até na administração, em outros temas, não só de anticorrupção, eles são mais formais do que efetivos, né? Ou mais, assim, é um mero documento, um monte de política, um monte de coisa no site. E aí, na prática mesmo pouco se tem visto, né, de efetividade com relação a esses programas. Então, primeiro, né, destacar a importância, mas em eles sendo adotados, né, como é que eles se tornam realmente uma realidade. E queria também ouvir se, dentro da questão também da autonomia partidária, né, se haveria eventual tensão, né, entre essa autonomia e essa eventual obrigatoriedade até na implementação desses programas de compliance voltada à igualdade de gênero. Como é que a gente pode equilibrar essas duas dimensões, esses dois valores a serem alcançados que são importantes, né? Mas sem que haja, né, o esvaziamento da autonomia e também da busca por uma obrigatoriedade nessa questão, né, de programas realmente que tragam de fato, né, essa igualdade de gênero, né, e a inclusão feminina na política. Então, era isso que eu gostaria de te ouvir, te agradecer e te parabenizar a todos, e principalmente aqui teu orientador, tá bom? Obrigada. Obrigado, professora Daniela, pela participação, pelos comentários. Meu querido professor Paulo Márcio, prazer vê-lo. Te passo a palavra para os seus questionamentos. Muito bom dia, professor Dalton, prazer, professora Viviane, professora Daniela, Leânia, como sempre, muito eficiente, Aline, cumprimentar aqui pela jornada e agradecer pela elaboração do material de
apresentação, muito enriquecedor, uma fala muito tranquila, muito serena. Cumprimentar também aqui os colegas que prestigiam a sua exposição. Eu vou fazer aqui um feedback para você, mas com aqui alguns apontamentos, algumas perguntas também e um retorno geral após a qualificação. Lá na sua dissertação, eu voltei a sentir falta da indicação do seu currículo Lattes, que é, né, o documento, né, é a vida, né, da pesquisadora. Então, eu acho que vale a pena, sim, indicar o seu currículo Lattes. Os objetivos, né, no resumo, muito bem adequados, a metodologia muito clara, ou melhor, as metodologias claras, a introdução, constando os problemas, temas centrais, objetivos, justificativa, os métodos utilizados, o marco teórico melhor definido e devidamente adequado. E o que eu senti falta foi de referenciar dissertações do banco da Ambra, né? É muito importante, né, a gente reconhecer, tá, e fazer a referência de trabalhos produzidos na instituição, seja para concordar ou até mesmo se refutar. O tema tem uma complexidade e a profundidade que se espera de uma pesquisa de mestrado, né? Senti um pouquinho de falta da análise comparada, que vai ser objeto aqui da minha pergunta. Então, se você até quiser anotar, né, eu posso falar um pouco mais devagar. Eu gostaria de te ouvir, né, como você avalia a efetividade do compliance eleitoral proposto com outros mecanismos já existentes de fiscalização pelo Tribunal Superior Eleitoral. Na perspectiva comparada, né, que eu falei um pouco acima, como o trabalho, como a sua pesquisa dialoga com experiências internacionais que lograram aumentar a participação feminina no legislativo? E, por último, se os partidos políticos não se comprometerem com a efetiva destinação dos recursos às candidaturas femininas, na sua visão, quais seriam os caminhos jurídicos e institucionais possíveis para assegurar a eficácia da norma? Ok? Professor Dalton, muito obrigado aí mais uma vez. Eu que agradeço, professor Paulo Márcio. A gente devolve a palavra, então, para responder aos questionamentos das professoras Viviane, Daniela e professor Paulo Márcio. Obrigada, professor. Obrigada, professoras e professor pelas indagações. Elas todas são instigantes e aí algumas já me fizeram pensar em um alargamento da pesquisa. Tentando responder tudo que me foi indagado, eu vou fazer uma mescla para tentar responder tudo. Em relação aos partidos políticos e a efetivação desse programa de compliance e questão de risco, enfim, fazendo uma análise de questão de ética, autonomia partidária, os partidos políticos eles são autônomos. Como a autonomia não significa soberania, então a gente tem que ler essa autonomia dos partidos políticos dentro de um contexto legislativo e dentro de uma sistemática legislativa interna. Dentro dessa sistemática, e há
e fazendo um adendo, que eu não abordei aqui, mas está na dissertação, existem projetos de lei para tornar os programas de compliance obrigatórios aos partidos políticos. Hoje eles são facultativos, mas há alguns projetos de lei visando a obrigatoriedade deles. Ainda não houve aprovação de nenhum. Mas essa autonomia, como ela deve ser analisada dentro de um contexto legislativo, jurídico, normativo, e inserindo o compliance como uma questão normativa interna dos próprios partidos, enquanto não há uma legislação determinando a obrigatoriedade, eu entendo que é possível a redução dessa autonomia sem que ela acabe sendo exterminada ou anulada. Há que se verificar essa autonomia dos partidos políticos dentro de um contexto. E nesse contexto há que se verificar que essa autonomia ela não pode violar questões de grupos de minorias, tanto as mulheres quanto outros grupos de minoria. Então, essa autonomia ela deve sim ser reduzida a fim de não se permitir condutas que sejam as violações aos direitos das mulheres e, em razão disso, aplicar mecanismos como o programa de compliance a fim de verificar produzir essa efetividade dessa proteção ao direito feminino. E razão pela qual, e respondendo à pergunta da professora Viviane, eu entendo que a ética partidária é sim fundamental, a boa-fé é fundamental aos partidos políticos como uma agremiação imprescindível para um Estado democrático brasileiro. Ele já deve ser focado na boa-fé e na ética, ambas não têm como ser dissociadas de uma criação de um partido político, pressupõe-se, desde o seu nascedouro, que ele seja baseado, as relações sociais devem ser calcadas nessa boa-fé. Todavia, a gente verifica no dia a dia, tanto nas relações privadas como públicas, que a boa-fé, como princípio geral, embora resolva muitas situações, não resolve em todas, e que algumas há necessariamente a adoção de medidas mais coercitivas, a fim de fazer com que ela seja implementada, seja usada efetivamente como meio de tomada de decisões, porque, infelizmente, na sociedade de um modo geral, não há uma adoção da boa-fé de modo geral, né? Muito se fala da boa-fé, mas muito se vê o descumprimento dela também. Então, embora efetivamente eu entenda que os partidos políticos são baseados na boa-fé, é imprescindível para a constituição de um partido político que ele seja focado na ética e na transparência das contas das partidárias, que não deixam de ser contas públicas, já que gerem recursos públicos, que haja necessidade de adoção de outros mecanismos para essas fiscalizações. Como tornar, então, esse programa mais efetivo? Os programas de compliance, muito, infelizmente, se vê que são normas criadas para gerar uma sensação de responsabilidade social, de comprometimento de grandes organizações, sem que efetivamente eles sejam implementados. Muitas empresas, diante de vários escândalos políticos e empresariais que surgiram no Brasil, foi verificado que tinham programas de compliance, mas eles eram, no termo brasileiro, para inglês ver, né? Não eram efetivos. Realmente é um desafio fazer com que ele seja efetivo, já que eles são normas que não têm um cunho coercitivo normativo, né? Ele não é baseado numa lei que haja uma punição, uma sanção direta jurídica, por um cometimento de um crime, alguma coisa assim, pelo descumprimento de um programa de compliance. Mas é possível a adoção de algumas determinações dentro do próprio programa, e nesse ponto, respondendo da pergunta também do professor Paulo, de como fazer com que esse caminho dessa efetivação ocorra, né? Então, é possível, dentro do programa de compliance, que existam mecanismos de denúncia e de sanções, assim como a destituição da diretoria executiva, ou a impossibilidade que determinado do político se candidate ou receba recurso do partido, caso demonstre que ele tenha descumprido essas regras de compliance. Então, há outros mecanismos interna corporis que podem ser adotados no programa, a fim de fazer com que haja esse cumprimento dessas normas, né? Mecanismos de fiscalização contínua e de sanções interna corporis,
a depender da gestão e da autonomia de cada partido dentro do programa de compliance, para fazer com que esses descumprimentos não ocorram, né? E também, falando de risco, então, a professora Viviane indagou em relação aos riscos, né, do programa de compliance. Eu entendo que há, sim, um risco jurídico a depender da violação. Quando existe uma burla ao sistema de cotas, é, sim, possível que seja um risco jurídico. As consequências são não repasse de dinheiro para o partido político, pela legislação, assim como, a depender da situação, configura crime eleitoral, mas também é um risco social de os partidos políticos necessariamente, além de ideologias partidárias, de ideologias e dos diversos sentidos, ele também divide com a imagem. Muito se associa, inclusive, à imagem de determinados políticos a algum partido, às ideias que defendem. E quando se passa uma imagem de um partido que não respeita as mulheres, considerando que o eleitorado é 53% feminino, há sim uma repercussão social e de imagem para esse partido de uma maneira negativa, a razão pela qual o cumprimento efetivo desse programa de compliance se justificaria também como um risco social, e não só jurídico, embora este também exista a depender da infração a ser cometida. E deixa eu ver aqui mais. Quanto aos outros mecanismos de fiscalização do Tribunal Superior Eleitoral e o programa de compliance. O Tribunal Superior Eleitoral, embora exerça um papel considerável dentro do sistema eleitoral, ele é limitado às questões cujas normas são cogentes, né, as normas jurídicas cogentes. Então, ele não tem esse poder de fiscalização interna corporis, que o compliance permite. Então, o compliance permite a adoção de outros mecanismos que não estão previstos em lei, mas que vão ser convencionados pelo programa de compliance, assim como, por exemplo, a vedação de que determinado candidato possa fazer jus a verbas partidárias, ou então participar de candidaturas das próximas eleições, em razão do não cumprimento das questões de igualdade de gênero, por alguma conduta que foi vedada no programa de compliance. Essas previsões do Tribunal Superior Eleitoral não pode aplicar, são questões interna corporis que esbarram na autonomia partidária e que dentro dessa autonomia, dentro de um programa de compliance, justificam o compliance como um primeiro filtro, um primeiro mecanismo de controle dessa desigualdade de gênero e que o Tribunal Superior Eleitoral não poderia, nesse modo, enfrentar, já que encontra a barreira na legislação e na própria autonomia dos partidos. Em relação às pesquisas internacionais, muitos países às vezes encontram barreiras em relação às cotas de gênero, até em relação à participação feminina na política, né? Países europeus mesmo demoraram muito mais do que o Brasil para reconhecer o direito ao voto feminino. A Suíça foi só em 72. Então, existe uma luta constante contra essa participação feminina na política e há altos e baixos. Não, aí faço uma meia-culpa, eu não estudei sobre compliance em partidos políticos de outros países, mas quanto ao efetivamente a participação feminina na política, há, há ainda um caminho longo a ser perseguido, poucas vezes se debate sobre isso, e a legislação que mais mais avançou nesse sentido foi a espanhola, que determinou que 50% das candidaturas sejam femininas e 50% sejam masculinas, o que é já um início de uma busca pela igualdade. Não se determinou a igualdade dentro do parlamento mesmo, mas ao menos já aumentou o número de mulheres a serem candidatas, possibilitando que elas possam ter mais vez e voz nas eleições. Acredito, professores, que eu respondi todas as perguntas que me forem indagadas. Em relação às colocações do professor Paulo, vou me atentar mais a observar as dissertações da própria Ambra. E quanto à indicação do currículo Lattes, eu vou atualizar também. Muito obrigada, professores e professoras. Obrigado, Aline. Estão satisfeitos, professor Viviane, Daniela e Paulo? Bem. Então, Aline, agora eu vou pedir licença para você, que a gente vai se retirar virtualmente, que a gente vai para uma outra sala. Viviane, você recebeu no e-mail dois links, um para a sala e um para a sala de defesa, tá? A Daniela e o Paulo já sabem chegar lá. Você, com a nossa convidada, geralmente a gente se perde aí no meio do caminho. Tem dois links. Aí, um link é da sala de deliberação. É só você apertar lá que você será puxada para aquela outra sala.
Eu te espero isso. E aí, pode tomar uma aguinha aí enquanto isso. Ó, a Lênia até colocou aqui no chat, tá? O link para te facilitar. Obrigado, Lênia. Obrigada, professor. Imagina. Aline, bom, primeiro foi uma longa jornada, né, com muitos desafios, dificuldades, coisas inesperadas, mas foi um prazer fazer parte dessa jornada com você, que hoje se encerra esse capítulo, não uma jornada, né, mas esse é um capítulo que a gente construiu juntos aí ao longo de alguns anos. Não foi uma orientação rápida, né, Aline? Foram muitas coisas acontecendo. Mas eu concordo com a Vera de que acho que esse é um momento para você comemorar bastante. A banca se reuniu e agradeço novamente aqui ao professor Paulo Márcio, a professora Viviane e a professora Daniela, que com muito carinho e cuidado leram sua dissertação, fizeram comentários aí muito pertinentes, e eles, sem nenhuma interferência minha, decidiram pela sua aprovação com a nota máxima. Parabéns, Aline, você agora é mestre pela Ambra, desejo muito sucesso e comemore bastante. E agora, deixo o microfone aberto para os professoras, para o professor Paulo Márcio, para você. Muito obrigado e parabéns, Aline. Aprovada, mestra Aline. Muito obrigada, professora. Eu tenho a agradecer. Voltando aos agradecimentos do começo, eu vou agradecer de trás para frente, agradecer às professoras e ao professor que participaram da banca, todos fizeram colocações muito pertinentes, todos foram muito educados comigo, só tenho a agradecer. Queria agradecer a Leânia, que ela e a Camila tiveram uma paciência enorme comigo com as quantidades de ações que eu tive, e o professor Dalton, em especial, queria agradecer ao senhor. Foram alguns anos de orientação, o senhor passou comigo a orientação no momento mais difícil e no mais alegre da minha vida, então, assim, a forma como o senhor me acolheu, a forma como o senhor me tratou, a forma como o senhor me orientou, são de uma pessoa que extrapola o professor, fala do ser humano Dalton. E quanto ser humano, além de professor, o senhor foi excepcional comigo, das minhas maiores perdas e das minhas maiores alegrias. Então, muito obrigada, professor, de coração. Eu levo o senhor eternamente comigo. Obrigada. Obrigado, Aline. Não tenho que agradecer. Parabéns, comemore muito com a sua família, seja muito, muito feliz. A gente se vê, né, nos rumos acadêmicos aí, profissional. Viviane, Paulo Martins, com vocês para fazer o encerramento. Leânia, muito obrigado, como sempre, por tudo. Sem você, isso aqui não existe, sério. A Ambra é É. Leânia. Parabéns, Aline, comemoro muito, mas efusivamente, não sei se já hashtag sextou para você, e o seu trabalho é muito importante, é uma contribuição significativa e que merece uma continuidade. Conte conosco, a Ambra, no doutorado, e não deixa ficar muito tempo, não, senão desanima, né? Comemora, né? Dá um tempinho, respira, mas volta, né? Você está em casa. Obrigada, Prazer, professora professor. Viviane, contar com a colega também outras bancas, é uma grande satisfação sempre encontrar a professora Daniela, Leânia, Lídia, né? São aí realmente cérebro que fazem a engrenagem toda funcionar. Eu corroboro aqui as palavras do professor Paulo Márcio. Aline, parabéns pelo seu trabalho mais uma vez. Eu acho que eu tentei destacar alguns pontos que, inclusive, seriam pontos que você pode explorar aí nos seus trabalhos posteriores, porque é um trabalho inovador, né? E não é um tema sobre o qual nós encontremos material, algo. E, ao mesmo tempo, não é um tema fútil, é um tema extremamente relevante. Então, faço aqui meus votos para que você continue na sua carreira, né? E que esse trabalho traga novos frutos. Realmente, parabéns, e foi um prazer participar aqui com todos os professores nessa banca. Obrigada, professora. Eu também só agradecer, parabéns, professor Dalton, parabéns, Aline, obrigada, professor Paulo, obrigada, professora Viviane, obrigada, Leânia, obrigada, Ambra. E seguimos aí. Aline, não pare, porque você tem uma força gigantesca e continue assim. Parabéns por tudo. Muito obrigada, professora. Obrigado, Obrigada a pessoal. todos. Eu só Boa queria agradecer. Agora eu sexta-feira. tô sem meio condição de falar agora. Ah, mas isso aí, agora é curtir um pouco. Mas E vamos depois fazer volte a para os nossa foto oficial, né, estudos. professor? Isso aí, vamos lá. A foto. Ah, tem a Vamos foto, é fazer a nossa verdade, né? foto. Tira a foto, é Nossa foto, oficial, não então. pode faltar. Vamos lá, todos sorrindo.
Pronto. Parabéns, Aline, comemore bastante. E aí? Obrigada, Leânia. Foi sempre sensacional comigo. Tchau, Tchau, tchau. Tchau, pessoal. gente. Tchau, Tudo de parabéns. bom aí. Obrigada. Abraços. Certeza. Tchau, tchau.